operação da Polícia Militar, realizada na manhã desta quarta-feira, autuou 23 pessoas. Motoristas de 3 ônibus, 4 vans e 16 carros foram autuados pela Polícia Militar por transporte irregular de passageiros. A operação durante o feriado foi feita em Taguatinga, Eixões Sul e Norte, Candangolândia, Lago Norte, Lago Sul e Estrutural. Ao todo, 64 carros foram abordados pelos policiais. E as férias de fim de ano já estão batendo na porta aí do brasiliense. Tendo que segurar o dinheiro no bolso, os turistas têm aproveitado para desbravar o Brasil. Mas quem deixar para a última hora pode ter que pagar mais caro. A alegria está estampada no rosto do seu Antônio. E todo esse sorriso tem um destino: Alagoas. Depois de 3 anos sem ver a família por conta da crise financeira, agora ele aproveita a oportunidade de viajar a trabalho para também matar a saudade. Tá com 3 anos que eu não vou em casa, né, com a minha mãe. Aí hoje chegou a oportunidade de eu ir lá. Aí estou indo resolver um negócio, uma venda de um imóvel que eu tenho lá. Aí estava esperando essa oportunidade para ir lá, né? De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, desde o final do ano passado, teve um aumento de 60% na escolha para destinos nacionais. Com a elevação do dólar, as famílias brasileiras optaram por ocupar as poltronas dos voos domésticos. O que a gente vê no mercado é uma recuperação, principalmente os roteiros de Nordeste, Ceará, Bahia, Sergipe, Alagoas, são estados que são muito procurados. O brasileiro voltou a viajar, a economia com essa estabilidade, né, que já vem gradativa, não tão como a gente esperava, mas tem sim. O brasileiro tem viajado e tem principalmente procurado as praias. E faltando um pouco mais de um mês para o fim do ano, as famílias que ainda não se organizaram para fazer a tão esperada viagem ainda podem passar as férias longe de casa. Procura a gente de viagem que ele sempre vai ter alguma solução para você. O número de multas registradas este ano por falta de manutenção de itens de segurança de carros aumentou mais de 80%. De acordo com o Detran, o percentual equivale a cerca de 116 motoristas autuados por dia. Para evitar dor de cabeça nesta época de chuva, os cuidados devem ser redobrados. Nesse período de chuva, é preciso andar mais atento no trânsito para evitar acidentes. Além da cautela, o motorista também tem que se atentar a itens básicos de segurança do carro, como o limpador de para-brisa e o estado de conservação dos pneus. A segurança é primordial na vida, né? Então eu acho que sim, o carro desenvolve melhor, eu me sinto mais seguro, né? Minha família se sente mais segura. Item de segurança não tem como, tem que fazer a revisão corretamente. Mesmo assim, tem quem descuide e deixe de trocar esses itens. Às vezes dá para segurar um pouco, né? De janeiro a outubro deste ano foram mais de 35 mil infrações por falta de manutenção de itens de segurança de carros e motos. Esse número é cerca de 80% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Houve uma intensificação com abordagens por parte do Detran, DR e Polícia Militar, né, nas operações de redução de acidentes de trânsito federal. E, lamentavelmente, além de verificar muitos condutores sob influência de álcool, também muitos veículos sem estar com os equipamentos obrigatórios em condições de uso ou em mau estado de conservação. A penalidade para esse tipo de infração é grave, com multa de R$ 195 e 5 pontos na carteira. O Rafael é dono de uma oficina mecânica. Ele afirma que os motoristas não têm dado muita importância à manutenção preventiva. A gente tem visto muita gente deixar de lado alguns itens de segurança, principalmente os itens obrigatórios. Palhetas que estão meia-vida vão ficando para depois, pneus desgastados vão ficando para depois. E isso, principalmente no período de chuva, gera graves problemas, né? A segurança cai bastante num carro com pneu desgastado, por exemplo, ou com um alinhamento mal feito. E com as chuvas, os cuidados devem ser redobrados, pois alguns itens de segurança ficam mais vulneráveis e podem deixar o motorista na mão. O ideal é fazer a revisão correta, né? E ficar de olho em calibragem de pneu, desgaste de pneu, estado das palhetas, estado da ventilação do carro, que evita o embaçamento dos vidros, tá? E principalmente de olho na parte elétrica, que é o que costuma dar muito problema nessa época. Novidades no caso do suposto esquema criminoso formado por policiais militares do DF.
O governador Rodrigo Hollenberg exonerou da chefia da área financeira da corporação o coronel Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues. Ele é suspeito de extorquir empresários que prestavam serviços para a PM. O tenente-coronel da Polícia Militar, Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues, foi preso temporariamente e exonerado do cargo de diretor de Logística e Finanças da corporação, depois que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deflagrou a Operação Mamon na terça-feira. A investigação aponta que um grupo de PMs é suspeito de extorquir dinheiro de empresários que prestavam serviços à corporação. Esta é a segunda vez que Francisco Feitosa foi exonerado de um alto cargo da Polícia Militar. A primeira foi em 2012, quando o tenente-coronel foi investigado pela Corregedoria da Polícia por tentar agarrar à força 2 mulheres em um bar em Vicente Pires. Na época, ele era comandante do Batalhão de Trânsito. Francisco Feitosa deixa a direção do Departamento de Logística e Finanças da PM, mas continua como policial. A corporação informou por meio de nota que, como as investigações correm em segredo de justiça, não fornecerá detalhes sobre o processo. Um jovem foi alvo de sequestro relâmpago na madrugada desta quarta-feira na região central de Brasília. De acordo com a PM, o rapaz estava parado com um carro na rodoviária do Plano Piloto quando 3 homens o abordaram com uma faca. Ele ficou com os ladrões por cerca de 30 minutos e depois foi abandonado na quadra 102 Sul, conhecida como Rua das Farmácias. A Polícia Militar foi acionada e perseguiu os bandidos até a Boca da Mata, em Taguatinga. No local, o motorista perdeu o controle do carro e bateu em um barranco. O automóvel foi recuperado. 2 dos bandidos conseguiram fugir e um foi preso pela polícia. Agora o caso do ciclista morto na Asa Norte. O Ministério Público recebeu o inquérito da Polícia Civil que indiciou por homicídio culposo quando não há intenção de matar o estudante de 18 anos que dirigiu o carro. De acordo com o laudo da perícia, o carro estava a 95 km por hora no momento da batida, sendo que a velocidade da pista é de 60 km por hora. Raul Aragão foi atropelado e morto perto da 407 Norte, no dia 21 de outubro. O motorista socorreu o ciclista e fez o teste do bafômetro, que apontou que ele não estava embriagado. O rapaz esteve na delegacia, mas preferiu o silêncio. Agora, o Ministério Público vai analisar se envia a denúncia à Justiça. Funcionários da SEB decidem amanhã se aceitam a proposta de reajuste. Entre as novas condições apresentadas pela diretoria da companhia estão um aumento salarial e o abono para metade dos dias parados. A nova proposta foi apresentada durante a audiência de conciliação na sede do Tribunal Regional do Trabalho. Nela, há um reajuste salarial de R$ 140 e de R$ 1.300 de vale-refeição. Além disso, não será registrado metade dos dias parados. A categoria deve realizar uma assembleia amanhã, dia 16, para discutir se aceita ou não as propostas. Caso a resposta seja positiva, a greve deve ser encerrada. A decisão dos grevistas será apresentada em uma outra audiência marcada para sexta-feira de tarde. Há mais de uma semana, os servidores da SEB entraram em greve. A Justiça determinou que os funcionários da companhia atendam todos os chamados emergenciais. O sindicato da categoria garante que a decisão está sendo cumprida. Um levantamento da Associação Comercial do DF revela que quase 300 lojas da W3 Sul estão com as portas fechadas. Aluguéis altos, falta de segurança e de vagas de estacionamento estão entre os principais problemas enfrentados pelos comerciantes e frequentadores. Veja. Lila relembra os dias em que morar na Asa Sul significava viver em um lugar tranquilo, em que as crianças brincavam em paz. Era muito bom. Pique-pega lá embaixo até escurecer. E essa W3 era maravilhosa. Aqui fazíamos nossas compras, depois a gente vinha com as crianças para o colégio, ali na 114, né? No jardim de infância. Tinha aquele senso de comunidade, né? As pessoas se ajudavam. Se ajudavam. Era muito bom. A W3 já foi considerada o shopping center da capital.
O auge foi nas décadas de 60 e 70, quando era possível caminhar por aqui e ter acesso a um comércio variado e atraente. Hoje, segundo o levantamento da Associação Comercial do Distrito Federal, quase 300 lojas estão assim, com as portas fechadas. Aluguel muito alto, IPTU mais ainda. E sem contar que está muito perigoso. Os clientes reclamam muito, não tem estacionamento. 6 horas da tarde temos que fechar porque está perigoso, muito mendigo na rua. Então assim, eles chegam, eles invadem, eles pegam o que querem. Está complicado. Entre as causas para o declínio da W3 Sul está o abandono do chão ao teto. Paredes pichadas denunciam vandalismo. Calçadas quebradas representam perigo para os poucos pedestres. Flagramos até mesmo, olha só, desperdício de água em meio à pior crise de abastecimento da capital. E existem mais problemas. Uma falta de segurança, a falta de estacionamento, a falta de mobilidade, a recuperação das calçadas que estão totalmente desobstruídas, a falta de iluminação pública, a falta de incentivo, inclusive fiscal. O professor de arquitetura da Universidade de Brasília lembra que a W3 não foi projetada para ser o centro comercial que já foi, mas precisa de revitalização para ao menos garantir a segurança da população. A W3 original do Lúcio Costa era uma avenida de abastecimento. As 500 eram formadas por depósitos e não por restaurantes, magazines e comércio. Cadê o IPTU da W3? Não tem. O governo não faz o investimento que deveria fazer continuado. Em nota, a Secretaria de Gestão do Território e Habitação informou que existe um projeto de revitalização da W3 Sul que deve ser encaminhado para a Câmara Legislativa, mas ainda não há um prazo. Sobre o desperdício de água mostrado aí na reportagem, a CAESB disse que foi aberta uma solicitação hoje pela manhã e que uma equipe deve ir até o local para verificar o que aconteceu. Em relação à falta de policiamento, a Secretaria de Segurança afirmou que as rondas são feitas diariamente e que viaturas ficam em locais estratégicos. O empresário Nenê Constantino foi condenado pela morte de Tarcísio Gomes. O crime aconteceu na garagem das empresas de ônibus de Constantino em fevereiro de 2001. O ex-proprietário da Gol Linhas Aéreas foi condenado a 13 anos de reclusão por homicídio qualificado por motivo torpe. Esta é a segunda condenação de Nenê só este ano. Em maio, ele foi condenado a 16 anos de prisão por outra morte, a de Márcio Leonardo de Souza Brito, que era líder comunitário e foi assassinado em outubro de 2001. A partir de hoje, no Espaço Cultural Caixa, os brasilienses vão poder ver de perto o trabalho de Salvador Dalí, um dos maiores pintores da história. Com entrada gratuita, a exposição conta ainda com obras que retratam as fases de A Divina Comédia do poeta Dante Alighieri. O pintor espanhol Salvador Dalí começou a fazer estilogravuras sob encomenda do governo da Itália. A ideia era comemorar os 700 anos de nascimento do poeta italiano Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia. Mas nem tudo saiu como planejado. O curador da exposição explica que o governo rompeu o contrato com Dalí. Mesmo assim, o artista resolveu dar continuidade às pinturas. É provavelmente um dos pintores mais conhecidos e populares do século XX, com uma vasta obra, porque foi uma figura que viveu muitos anos, teve a sorte de viver longos anos e de ser extremadamente produtivo ao longo da sua vida. Dalí levou 9 anos para concluir a ilustração da obra de Dante. O trabalho foi publicado no início dos anos 60 em forma de livro por uma editora francesa. Visitar a exposição Dalí, A Divina Comédia, é uma oportunidade de fazer um passeio pelos séculos 13 e 20 em pleno século 21. Aqui você vai ler trechos de Dante Alighieri e visualizar suas ideias de céu, purgatório e inferno nas obras de Salvador Dalí. Uma imersão na cultura do passado que ainda reflete as contradições que vivemos no presente. É uma grande oportunidade não só de apreciar, desde o ponto de vista estético, uma obra sempre tão agradável de se ver como é a obra do Dalí, pela sua excelência no desenho,
pelo seu uso da imaginação absolutamente delirante, típica do Dalí. Um dos quadros, Os Homens que se Devoram, ilustra o canto 30 de A Divina Comédia, onde o artista retrata o inferno. Acho que Dante, quando escreveu, e Dalí, quando fez toda essa criação livre a respeito desses temas, não podiam supor que a gente ia descer muito mais. O que mais impressiona na obra do Dante mesmo é o inferno. E casando com a obra do Salvador Dalí mesmo, por esse traço impressionista, o maior destaque é mesmo no grotesco, no diferente, naquilo que incomoda. Só lembrando que a exposição vai até o dia 4 de março do ano que vem e fica aberta de terça a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite, no Espaço Cultural Caixa. A entrada é de graça. Apesar do aumento no número de frequentadores, as obras na orla do Lago Paranoá ainda não agradam os moradores da região. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Cláudio, boa noite. Oi, Carol, boa noite. Então, a média de frequentadores aumentou ali naquele local. Cerca de 1.200 pessoas passam por lá durante os finais de semana. Mas, como você falou, esse maior acesso não significa que a população esteja satisfeita. As principais reclamações: falta de estrutura, também para os frequentadores do local, falta de segurança, também presença de usuários de drogas que acabam atrapalhando a vida dos moradores. A Associação dos Amigos do Lago Paranoá, eles dizem que a proposta do GDF é populista e que não respeita o projeto inicial do Lúcio Costa. Do outro lado, o movimento Amigos do Lago Paranoá, eles dizem, também reclamam, curiosamente, da falta de estrutura, mas diz que há um descompasso entre o que foi projetado e o que está sendo executado. Bom, a Polícia Militar diz que aumentou em 30% o efetivo naquela região, especialmente nos horários de maior movimento. E o GDF diz que o projeto Orla Livre, ele tenta retomar o que eles chamam de escala bucólica de Brasília, como foi projetado o Lúcio Costa. Carol. Obrigada, Cláudio. Veja a seguir: projeto social no Sol Nascente ajuda a transformar a vida de jovens carentes da região. Depois do intervalo, até já.